Olá, eu sou Marcelo Truzzi e com uma alegria enorme eu recebi o convite que me foi feito pelo desembargador Luiz Felipe Brasil Santos para participar desse ciclo de conferências a respeito do direito sucessório, né? No Centro de Estudos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tão bem coordenado pelo desembargador Rogério Gesta Leal. Sinto-me verdadeiramente honrado e o tema que me foi colocado para trabalhar com os senhores é a questão dos pequenos planejamentos sucessórios. E eu digo pequenos por quê? Porque hoje nós trabalhamos e reiteradamente falamos, discutimos a questão das holdings familiares, a instituição, a criação de pessoas jurídicas com atribuição, integralização do patrimônio para a administração dos próprios bens, o que tem sido muito comum, em especial depois do Código Civil, em que o cônjuge, que até o Código Civil de 16 ocupava com exclusividade, e assim permanece, a terceira classe preferencial na ordem da vocação hereditária, em razão do novo Código Civil, ele ocupou uma posição de destaque e passou a concorrer, dependendo do regime de bens, com os descendentes e concorrer sempre com os ascendentes, desfrutando de uma qualidade de herdeiro necessária e, portanto, não podendo ser afastado da sucessão por uma simples vontade do autor da herança. Com essa novidade, e lembrando que está pacificado que a concorrência sucessória do cônjuge com os descendentes se dá em todos os regimes de bens, onde ele não tem meação, ou melhor, naquela parcela do patrimônio em que ele não é meeiro, ele terá direito hereditário. Então, haverá concorrência sucessória com os descendentes a partir de 2002, no Código de 2002, no regime da separação convencional de bens, no regime da separação da comunhão parcial de bens, naquilo que não for comum, onde não houver meação, entendam, nos bens particulares, ele concorrerá com os filhos, é o enunciado 270 das jornadas de direito civil, em todos aqueles outros regimes, como na participação final dos aquestos, em que existam bens particulares, nesses bens particulares se dará a sucessão do cônjuge. E isso despertou, no primeiro momento, uma indignação da doutrina, motivada, não imotivada, mas motivada por um desconforto de pessoas, em especial daqueles que reconstituem as suas famílias, e há um projeto claro, na imensa maioria dessas pessoas, que já passaram por a experiência de uma relação dissolvida, seja pela viuvez, seja por um divórcio, por uma separação, no caso da união estável, em que, ao iniciarem um novo relacionamento, o projeto da imensa maioria dessas pessoas é o seguinte: daqui para frente, aquilo que construirmos juntos será comum, e sobre esses bens não haveria nenhum problema se houvesse, inclusive, uma concorrência sucessória sobre a meação do outro. O problema se dá justamente nesses casais de famílias reconstituídas, em que eles constituíram patrimônio de leitos anteriores, em que eles querem assegurar isso aos filhos do primeiro casamento. E dali para frente eles querem formar o seu próprio patrimônio comum e ali sim haver uma contribuição, uma concorrência sucessória, inclusive. Diante dessa novidade, passou a haver uma preocupação nítida na preservação do patrimônio, em especial de pessoas de uma idade um pouco mais avançada, que querem preservar os bens do casamento anterior, e eles não têm muito espaço a isso, porque, como eu disse, o cônjuge e o companheiro agora, para a imensa maioria dos autores, se tornou o herdeiro necessário. Mais do que isso, um outro ponto a ser levantado é que as empresas familiares passaram a ter problema na morte do sócio, porque os cônjuges, muitas vezes, no regime da comunhão parcial, passaram a ter, por herança, direito a uma participação, no mínimo, apuração de haveres, sobre aquelas cotas sociais que existiam já antes do início daquela união. E isso motivou muitas pessoas a procurarem planejamentos sucessórios. E também motivou muitas pessoas a buscarem, naquela instrumentalização de holdings familiares, a possibilidade de minimizar essa situação criada pelo Código Civil de 2002, com a participação do cônjuge sobrevivente naquela herança, com o ingresso de determinados herdeiros, eventualmente numa empresa familiar, e isso desagradava. Então, as pessoas passaram, até então, elas que tinham uma relativa tranquilidade, porque os seus bens passavam exclusivamente aos descendentes e, na falta, aos ascendentes. Com essa nova situação, surgiram as discussões de, olha, como é que eu posso minimizar isso?
E mais, uma preocupação que passou a existir em relação a evitar litígios futuros entre os próprios herdeiros. Nós sabemos que o condomínio é um ninho de discórdia e eu tenho uma situação que eu digo, não só o condomínio, mas o inventário é um ninho de discórdia, né? Se você quiser saber se uma família realmente ela é unida, é só fazê-la passar por um inventário, porque se ao final do inventário ela permanece unida, significa que realmente ela era unida. O inventário realmente é um procedimento burocrático desgastante, que muitas vezes, mal compreendido, leva a situações estranhas na família. Leva, muitas vezes, a uma desagregação familiar, até então inexistente, porque os herdeiros começam a se degradar pelos seus quinhões, e aí surgem os litígios, que nesses planejamentos, muitas vezes, podem ser evitados. Mas por que eu trago os pequenos planejamentos sucessórios? Porque, na realidade, e aí eu vou me permitir participá-los aqui da palestra com alguns slides, que fica mais fácil acompanhar nesse curto intervalo, quando a gente pensa em relação a essa situação, nós temos formas de planejamento sucessório. E quando eu vejo as formas de planejamento sucessório, eu passo a ter uma discussão específica a respeito dessas engenharias complicadíssimas de PJs, em que eu tenho acordos de acionistas, eu tenho a criação de acordo de cotistas, nomeação de administrador, que só se justificam em poucas e limitadas situações. Esse procedimento é muito caro, ele é complexo, e isso demanda tempo e dinheiro, que não se justifica, segundo estatística, para mais de 60% da população, que o que deixa, quando falece, é um pequeno negócio, é um pequeno empreendimento familiar, alguns poucos bens. Para essa imensa gama de pessoas, o planejamento não se aplica. O planejamento não, perdão. A questão das holdings não se aplica. Por que não se aplica? Porque, como eu disse, é custoso, demorado e, muitas vezes, a extensão do patrimônio não justifica essas complexas engenharias jurídicas e com todos os gastos inerentes. Então, quando a gente pensa nessa situação, eu passo a ter planejamentos objetivos, precisos, que são acessíveis e de baixo custo. Eles têm vantagens e desvantagens, e é isso que a gente vai procurar apresentar aos senhores. Quais são esses instrumentos de planejamento sucessório, portanto? Bom, eu tenho os contratos de convivência e os pactos antinupciais, a doação, o testamento, a escritura pública com partilha em vida, partilha em inventário como planejamento sucessório, eu tenho a partilha em divórcio como planejamento sucessório e a previdência privada. E lá um último item, que seriam as constituições da sociedade, mas isso não é objeto do nosso bate-papo. Quando eu penso nessas situações, a primeira situação que eu tenho são os contratos antinupciais e os contratos de convivência, servindo como instrumentos importantes de planejamento sucessório. Como assim planejamento sucessório se eu já estou no pacto antinupcial e lá no contrato de convivência eu nem casei, eu nem constituí união estável? Sim, dependendo do regime de bens que eu adotar, eu vou ter ou não a concorrência sucessória do cônjuge com os descendentes. Isso pode ser estabelecido, portanto, na contratação do regime de bens. Mas eu quero lançar uma hipótese de um planejamento muito simples, barato, que basta uma pequena engenharia e bom senso e diálogo entre os cônjuges. Por que eu digo isso? Uma das hipóteses se dá na hipótese de afastamento da súmula 377 do Supremo Tribunal Federal. O que diz a súmula 377 do Supremo Tribunal Federal? Que os bens aquestos adquiridos no regime da separação obrigatória de bens, eles são comuns. Há, inclusive, quem sustente que essa súmula é um verdadeiro alçapão jurídico, porque a pessoa ela se casa no regime da separação obrigatória de bens, imaginando que nada vai comunicar, mas por força de uma súmula e não de uma lei, aquilo que, em tese, está escrito separação total, não é tão separação assim. Na melhor hipótese, segundo a doutrina, a súmula 377, exige a comprovação do esforço comum, que é a posição atual do professor Flávio Tartucci, do ministro Luiz Felipe Salomão, que tem entendido e defendido que eu tenho que provar, no mínimo, algum esforço na aquisição daqueles aquestos, sob pena de inviabilizar o próprio regime da separação obrigatória. Não é ainda a posição majoritária do STJ, embora esteja num processo de transformação desse entendimento. Segundo o entendimento que existia até há pouco, a súmula 377, para aquisição dos bens aquestos, aqueles adquiridos onerosamente, independiam de prova de esforço comum.
Bastava aquisição durante o regime da separação obrigatória para essa comunicação. Quais são as hipóteses do regime da separação obrigatória? Maiores de 70 anos, todos aqueles que se casam com autorização judicial e os que violam uma causa suspensiva. Causa suspensiva, eu dou uma hipótese. Aqueles que fizeram o seu divórcio, mas não partilharam os bens. Fazendo o divórcio, mas não partilhando os bens, se eles vierem a casar novamente, a lei impõe o regime da separação obrigatória. E aqui eu faço um lance para que a gente observe, olha que pequeno planejamento, rápido, barato e fácil se houver diálogo entre eles. É um caso concreto. Um casal se separou de fato, não fez a partilha, evidentemente, porque permaneciam casados, e eles reconstituíram relacionamentos que caminhavam para uma união estável e caminhavam para um novo casamento. Mas eles queriam regularizar aquela situação, mas como eles tinham filhos dessa relação e eles não desejavam nenhum tipo de comunicação com os novos cônjuges e mantinham um diálogo muito bom entre eles, qual foi o planejamento em que todos participaram? Todos quem? O casal que pretendia se separar e os seus futuros cônjuges. Porque também eles tinham núcleos anteriores e eles não desejavam comunicar, nem em vida, nem a concorrência sucessória por força da morte. O que foi aventado como um planejamento sucessório, então? Foi aventado o seguinte: este casal se divorciaria e não faria partilha dos bens, logo, se divorciando e não fazendo partilha dos bens, o novo casamento só pode ser realizado pelo regime da separação obrigatória. No regime da separação obrigatória, não há concorrência sucessória. Ah, Marcelo, mas aí eu vou ter um problema relativo aos aquestos. Aí entra o complemento do planejamento. O que fizeram, então? Fizeram um pacto antinupcial para esse futuro casamento de ambos, cada qual com seus respectivos cônjuges, estabelecendo no pacto que os efeitos da súmula não se aplicariam àquele caso, ou seja, eles afastavam a aplicação da súmula 377. Eles casavam pelo regime da separação obrigatória, mas mediante um pacto, eles afastavam os efeitos da súmula 377. Logo, essa possibilidade existe, e aí enunciados que eu trago aos senhores do Tribunal de Justiça de Pernambuco, um procedimento administrativo da Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, e mais recentemente a Corregedoria do Tribunal do Mato Grosso do Sul também disse que é perfeitamente possível, e não há por que não ser, o afastamento dos efeitos da súmula 377, posição firme, aliás, do professor José Fernando Simão, nesse sentido. Quando a gente estabelece isso, o que foi feito, então? Divórcio daquele casal, sem partilha. Pacto antinupcial, afastando os efeitos da súmula 377, e os dois se casaram pelo regime da separação obrigatória, afastando os efeitos da súmula 377. Com essa possibilidade do casamento pela separação obrigatória, estava afastada a concorrência sucessória. O que eles conseguiram através de um pacto antinupcial e através de um divórcio sem partilha. Partilha essa que foi celebrada posteriormente à convolução das núpcias, mas aí depois da convolução das núpcias já vigia o regime da separação obrigatória. Eles conquistaram a separação absoluta, tanto em vida quanto pós-mortem. Então vejam que num pacto antinupcial, nessa hipótese específica, eu posso estar sim planejando a sucessão recíproca. Uma segunda questão que é aventada é a renúncia da sucessão em pacto antinupcial em contrato de convivência. A firme posição do Mário Delgado, entendendo que o cônjuge e o companheiro não são herdeiros necessários. Portanto, eles podiam ser excluídos da sucessão. É uma posição de um autor respeitado, com argumentos sólidos, mas que não param no STJ, na imensa maioria dos autores que entendem que essa renúncia antecipada à herança viola o 426 do Código Civil, que proíbe a contratação de herança de pessoa viva. Eu não entendo que exista essa violação. E digo por quê. O propósito do 426 é que, com a contratação, eu recebo herança. Seria uma renúncia aquisitiva. Na verdade, renúncia sempre é abdicativa. Ou seja, a ideia da contratação da pessoa viva, de herança de pessoa viva, é evitar o pacta corvina. E evitando o pacta corvina, o que eu faria? Com a contratação, eu serei beneficiado por uma herança. É isso que a lei proíbe. Mas não me parece que esteja presente esse pacta corvina de quem diz o seguinte: se você morrer, eu recebo nada. Então eu, Marcelo Truzzi, particularmente, entendo que não há violação ao 426. Mas é proibida a renúncia no modelo atual em razão de um outro dispositivo do Código Civil que
proíbe renúncia a termo, renúncia pura e simples. Não cabe termo, condição e nem estabelecimento de encargo, é o que está no Código Civil. Então, como a morte está a termo, essa renúncia estaria a termo, portanto, inválida, viola a disposição literal de lei. Por que eu chamo a atenção? Porque existem projetos de lei que pretendem dar juridicidade a essa renúncia antecipada. Em um deles, acrescenta um parágrafo único ao 426, admitindo a renúncia antecipada à herança em pacto antinupcial. Se isso for efetivamente levado ao cabo, se vai ser aprovado ou não, se tornará lei ou não, nós não sabemos, mas há o projeto. Existindo o projeto, senhores, o que eu posso fazer num pacto antinupcial é uma cláusula estabelecendo o seguinte: se o regime vigente ao tempo da abertura da sucessão permitir entender como lícito a renúncia antecipada da herança, fique estabelecido desde logo a renúncia antecipada da herança. Ou seja, eu estou condicionando a renúncia à validade daquela cláusula ao tempo da abertura da sucessão. Se, ao tempo da abertura da sucessão, 10, 15, 20 anos depois, a lei vigente contemplar essa possibilidade, me parece que aquela cláusula, hoje, que não tem validade, inválida, ela, nula por afrontar norma de ordem, no meu modo, norma de ordem pública, violar inclusive direito à legítima de herdeiro, necessário, esta situação se apresenta e vai ganhar os foros de legalidade. Portanto, fica aqui uma válvula de escape no pacto antinupcial e no contrato de convivência, no contrato de união estável. Tá? A segunda situação que se apresenta agora, também é um instrumento importante, é o instrumento de doação. Essa questão é importante porque a doação ela tem várias vantagens, mas tem desvantagens. Quais são as vantagens? Primeiro, possibilita a transferência imediata do patrimônio ao herdeiro. E, com isso, evita uma partilha futura. Ponto 2. Assegurando essa titularidade imediata, eu já transfiro todos os ônus e bônus para o herdeiro, que passa já a administrar efetivamente o que é seu. E, portanto, tem um zelo por aquilo que integra o seu patrimônio. Uma terceira situação importante é que a doação te permite equalizar impostos. Então, atualmente, existem estados que cobram um percentual menor, uma alíquota menor e outras maiores. Dizem que esse percentual subirá. Então, algumas pessoas querem aproveitar o momento presente de alíquota mais baixa para evitar uma tributação maior no futuro. Essa é uma vantagem também da doação. E quando a gente perde isso, pode ser um importante elemento de preservação patrimonial, não só no aspecto tributário, mas também no caso de uma ruína do doador, porque já estando com o donatário, ele vai administrar o que é seu. O problema é que existem desvantagens, e uma delas que eu digo é não cabe arrependimento. Feita a doação, segunda desvantagem, o patrimônio é transferido para o donatário, e a única coisa que cabe não é o arrependimento, mas é, primeiro, ou vício do consentimento, ou então, que aí é uma questão de anulação, difícil, ou então, uma segunda situação, que é a questão da revogação por ingratidão, que também demora horrores. Então, assim, feita a doação, qual é a desvantagem? Você já se desapodera daquele patrimônio que vai para as mãos do donatário e eu perco o poder de disposição sobre esses bens. E aí há um outro inconveniente na doação, porque toda doação feita de ascendente a descendente ou de um cônjuge ao outro presume antecipação de legítima, é o 544 do Código Civil. Presumindo antecipação de legítimo, muitas vezes eu antecipo discussões que eu só teria após a morte. Se é de doação inoficiosa, se não é doação inoficiosa, se aquele quinhão é melhor, se o outro é pior. Ou seja, muitas vezes uma doação acaba instigando um litígio que eu teria pós-mortem nos autos de um inventário. Quando eu tenho essa situação, eu tenho as vantagens e desvantagens. O que eu tenho agora que cuidar é sobre promessas de doação. Promessas de doação são exequíveis ou não? Por exemplo, e claro, o casal que no divórcio se compromete a doar um bem aos filhos. Pela teoria clássica, isso é impossível, porque o animus donandi deve ser contemporâneo ao ato da doação. E essa era a posição de Agostinho Alvim e também a posição do professor Orlando Gomes, em uma obra já de alguns anos. E aí eu tenho julgados nesse sentido do STJ, dizendo que o animus donandi, a liberalidade, tem que ser contemporâneo ao ato. Portanto, a promessa de doação seria inexigível. Há uma segunda corrente, e essa corrente intermediária prevalece no STJ, é que se essa promessa for condição do negócio, ela é válida. Exemplo é esse mesmo que eu dei,
da promessa de um casal que, no divórcio, como condição do divórcio, se compromete a fazer a doação aos filhos. Essa também é uma posição que foi aceita pelo STJ, era a corrente majoritária do STJ, que a promessa é exequível quando ela é condição do negócio, mas eu vou mais longe. Quando eu trabalho essa ideia, a questão da promessa de doação, e aqui eu sugiro uma redação, não diga que vá doar, diga que a doação está feita, ela só será instrumentalizada por escritura pública, tendo em vista que a imensa maioria são de bens imóveis, e dependendo do valor, eu dependo de escritura pública como condição de validade do negócio. O ânimos donante está presente e foi feita a doação. Eles só instrumentalizarão depois. E isso tem sido aceito e admitido pela doutrina, até com base no princípio da boa-fé objetiva, que é lá o artigo 112, 113, 387 e o artigo 422 do Código Civil. Ou seja, essa situação no aspecto patrimonial falha a teoria da confiança, que, uma vez emitida uma declaração de vontade, você vai ser exigido por ela. E o ânimos donante estava presente, mas volto a insistir. É sempre importante, nesse instrumento, deixar claro que a doação foi feita, que o ânimos donante está presente, que eu só instrumentalizarei no futuro. Algumas questões de doação nós temos que tomar cuidado. Primeiro, proibição de doação universal. Ninguém pode fazer uma liberalidade de todo o patrimônio ficando na miséria, na ruína e não tendo como prover a própria subsistência. Eu tenho que ter o mínimo vital que fala lá o professor Fachin. Então, quando eu penso na doação universal, é muito comum também, num divórcio, casais doarem todo o patrimônio aos filhos. Se eles não reservarem usufruto, essa doação é universal, corre o risco de voltar a 50% do patrimônio, ou uma parcela que garanta subsistência mínima do doador. Então, é importante, muitas vezes, mas aí tem o custo, reservar o usufruto de uma parte dos bens, lembrando que você carrega consigo, o usufrutuário, os elementos vivos, que é o poder de usar e usufruir, alugar, receber os frutos. Se eu faço uma doação, lembrando do inconveniente de que eu transmito o meu patrimônio imediatamente ao poder do donatário e perco a disposição sobre eles, é interessante que eu tenha segurança desse ato, ou então reservar o usufruto para manter comigo os elementos vivos. Segunda questão que é importantíssima, muitas vezes esquecida, cláusula de reversão na doação. Por que cláusula de reversão? Porque quando eu penso na hipótese do donatário falecer ao doador, aquele bem doado vai para os herdeiros dele. Se eu coloco uma cláusula de reversão, aquilo retorna ao poder do doador no caso de morte. Isso é muito importante às vezes, lembrando que a doação feita ao filho, se ele casar pelo regime da comunhão parcial de bens, aquele bem é bem particular. Se ele morrer, vai para a esposa, que não pertence ao núcleo familiar. Uma cláusula de reversão pode assegurar deste inconveniente. Terceira situação, doação de ascendente a descendente. Temos que lembrar que tem que ter o assentimento dos demais. Inclusive, se não tiver esse assentimento, pode-se colocar em risco da impugnação ao ato, né? Fazer voltar ao patrimônio doador pela não observância dessa situação, que é uma legitimação, caso de legitimação, quando um outro descendente não participa do ato. E a doação com cláusulas restritivas de inalienabilidade, inviolabilidade e incomunicabilidade. Tem a vantagem de proteger o herdeiro, mas o artigo 1848 do Código Civil estabelece que sobre a legítima eu tenho que justificar essas cláusulas e justificá-las no interesse do herdeiro. Se eu estou colocando uma cláusula de inalienabilidade, eu tenho que observar que essa cláusula de inalienabilidade tem que proteger o herdeiro. Não pode ser gratuita. Ou seja, ele é um estroine, ele é um dissipador, aí se justifica a cláusula. Caso contrário, se eu não justificar sobre a legítima do herdeiro, aquela cláusula será inválida. Alguém pode objetar, mas Marcelo, o 1848 está lá em testamento, é verdade. Mas existem doutrinas sólidas, Alexandre Clapes, por exemplo, que sustentam a necessidade, para evitar fraude, de se justificar também na doação. E é a posição que hoje o Tribunal de Justiça de São Paulo tem na sua corregedoria, para dizer aos cartórios que, sobre a legítima, mesmo na doação, embora silente o Código Civil, aplica-se o 1848, para manter a unidade do sistema. Perfeito? Então, eu tenho a primeira situação, que é essa hipótese de doação. Agora vem um outro modelo de planejamento, é o testamento. O testamento também é um elemento extremamente útil, rápido e, se analisarmos bem, barato.
Pelo testamento, eu não preciso apenas dispor de patrimônio, atribuição patrimonial. Eu posso ter questões pessoais ou de outras naturezas. Por exemplo, e aqui eu dou uma delas, casal que não se entende e um deles não confia no outro porque o outro é dissipador, gastador, utiliza maus recursos. Ora, se eu vier a falecer com filhos menores, a autoridade parental confere ao outro genitor a administração desse patrimônio e o usufruto desse patrimônio. O titular da autoridade parental, poder familiar, ele é usufrutuário dos bens dos filhos menores e ele também tem a administração desses bens. Ora, eu posso afastá-los em testamento. Eu faço um testamento dizendo: todos os bens transmitidos ao meu herdeiro não serão administrados pelo pai, mas pelo meu irmão, pela minha irmã. Ponto 2. Afasto também o usufruto em testamento. E é muito comum a hipótese de que ex-cônjuges não confiem no outro de quem se separou, justamente porque durante o casamento não se mostraram pessoas que administraram bem o patrimônio. Então, isso é uma questão importante que a gente tem que analisar. Também, por testamento, eu posso impor aquelas cláusulas restritivas e justificá-las sobre a legítima, a inalienabilidade, a impenhorabilidade e a incomunicabilidade. Esta situação, ela é típica para um plano de testamento que só vai surgir, que só vai aparecer depois da morte, conservando a unidade familiar. Eu vou dizer: olha, meu filho é estróina, gastador, dissipador. Se eu faço isso num testamento, ele só vai saber das minhas razões quando vier da abertura da sucessão. Então, há uma inconveniência, há um conveniente a respeito. Perfeito? Bom, quais são as vantagens? As vantagens são o baixo custo, evita inventário no sentido de honorários, taxas, porque ele se simplifica, né? Na maioria dos casos. Lembrando que o inventário é sempre obrigatório. Eu posso fazer disposições dos bens somente após a morte, portanto, eu conservo a administração deste patrimônio na minha disposição. Eu, ao contrário da doação, que eu transmito isso aos herdeiros. Ok? Imediatamente, o testamento, senhores, eu conservo o poder dos bens, a titularidade dos bens comigo, posso inclusive aliená-los. E eu os alienando, vai ter uma caducidade da cláusula testamentária, da deixa testamentária. Mas o testamento, até a abertura da sucessão, ele é um instrumento que existe, é válido, mas não produz efeitos. Os efeitos advirão somente após a abertura da sucessão. Então, eu conservo a administração desses bens comigo, o que é uma baita de uma vantagem. Não depende da aceitação dos beneficiários e ele vai ser cumprido mesmo que depois da sua confecção eu caia em incapacidade, como é o caso do testador, que passa a ter o Alzheimer, perde a lucidez. Perfeito? Então, esses são, na verdade, as grandes vantagens do testamento, importante elemento de disposição, porque em testamento eu posso, inclusive, especificar partilha. Tal bem vai para tal bem vai para tal, e tal bem vai para tal filho. Eu faço essa divisão. Perfeito? Bom, e quais são as desvantagens do testamento? Pessoal, como desvantagem, nós vimos o seguinte: vantagens. O custo é baixo, não existe uma burocracia, mas incomparável em relação a outros planejamentos sucessórios. A burocracia é, muitas vezes, se dirigir a um tabelionato para aprovar um testamento cerrado ou lavrar um testamento público. Mas eu tenho a possibilidade de fazer uma partilha já especificando quais bens integram o quinhão de cada um. Eu tenho aquelas questões relativas a questões pessoais de nomeação de tutor, de afastamento da administração, o titular da autoridade parental, de afastamento do titular da autoridade parental em relação ao usufruto dos bens dos filhos. Ou seja, com o testamento, posso reconhecer um filho e nessa parte ele é irrevogável. Eu tenho uma série de vantagens num planejamento objetivo, de certa forma rápido, célere, e que eu posso manter os bens na minha disposição e posso revogar a qualquer momento esse testamento. Muito bem, mas eu tenho desvantagens, e as desvantagens estão aí. Por exemplo, o testamento particular pode ser extraviado, o testamento cerrado ele pode ser violado ou extraviado, ele não será cumprido. Questionamentos hoje, infelizmente, comuns, quanto à capacidade mental do testador. Lembrando que é no momento da confecção que eu tenho que ver se ele está lúcido ou não, se ele tem essa capacidade para o testamento,
a incapacidade superveniente e a capacidade superveniente não alteram a condição do testamento de válido para inválido ou inválido para válido, que é no momento da confecção do ato que eu tenho que verificar efetivamente a capacidade. E aí eu tenho um problema que é disposições genéricas, evidentemente, sempre podem ser questionadas, como violação de quinhão, violação de legítima, e aquilo que é um benefício, que em tese é diminuir custo, pode representar também uma desvantagem, porque eu tenho que ter um inventário, obrigatoriamente eu vou ter que contratar advogado, eu vou ter que apresentar esse testamento, e o que eu coloco como vantagem é que no testamento as coisas estão mais direcionadas. Mas é uma forma eficiente, rápida, que eu vou assegurar uma transmissão patrimonial de pequenos bens de uma forma mais segura, como, por exemplo, o apartamento da rua tal para um filho, a casa da rua tal para outro filho. O terceiro modelo de planejamento acessório é a partilha em vida. Questionável, ela está prevista no artigo 2018 do Código Civil, mas existe uma série de questionamentos sobre a partilha em vida, inclusive quanto à natureza dela, que para a maioria dos autores ela guarda uma natureza de doação. Para que ela se aperfeiçoe, aqueles que entendem que é um instrumento válido, e eu entendo que é um instrumento válido, ela deve ser formalizada em um único ato ou sequência de atos em que participem todos os herdeiros. Todos os herdeiros participarão daquela forma em que eu assegure dentro da partilha a legítima de cada um, mas eles dão anuência e eu já transfiro esse patrimônio imediatamente aos herdeiros. Por isso que se diz que a partilha em vida tem uma natureza de doação. Quais são as vantagens? Eu antecipo a herança e, se respeitada a legítima, eu evito o inventário. A partilha foi feita em vida, não tem que se trazer nada à colação. Antecipando a herança e respeitada a legítima, evita-se um litígio que se instalaria no futuro inventário. Então, qual é a ideia? Reúno todos os herdeiros e, num único ato, eu já digo, olha, meu patrimônio é esse, eu estou transmitindo a casa da rua tal para você, o apartamento da rua tal para você e a casa da rua tal para você. Todos assinam e esse ato de transmissão em vida, na partilha em vida, não terá necessidade de se trazer à colação. Posso escrever que todos estão dispensados à colação? É prudente. Como eu também entendo ser prudente neste ato único, esclarecer que eventual desigualdade é atribuído na parte disponível do autor daquela partilha em vida. Pode individualizar, portanto, o quinhão hereditário com bens específicos, permitindo a cada herdeiro, de plano, já tocar a vida. Quais são os inconvenientes? E não são poucos. Primeiro, insegurança quanto à estabilidade da partilha em vida. Tá? E o surgimento de um novo herdeiro necessário torna sem efeito aquilo que foi feito. Por quê? Porque aí eu vou ter o problema da igualdade da condição dos herdeiros necessários e o surgimento de um outro herdeiro necessário posteriormente a essa partilha, que se reputava desconhecido ou que ele venha a surgir, ensejará discussões quanto a essa igualdade, se eles terão que recompor quinhões ou não. Insisto, a partilha em vida é um instrumento importante que tem a vantagem de evitar o futuro litígio, mas não escapo de eventuais discussões quanto à estabilidade do ato, se surgir um novo herdeiro, e a questão relativa a discussões se a legítima foi ou não respeitada. Por que eu digo isso? Porque a gente tem que analisar toda a forma de planejamento, como todos os demais institutos, dentro de uma ordem sistemática. Nenhum instituto pode violar a norma de ordem pública. E tem-se entendido, a partir da legítima de herdeiro necessário, é uma norma de ordem pública que não cabe violação e, portanto, eventual prejuízo, segundo entendeu o Superior Tribunal de Justiça, a legítima do herdeiro necessária em decorrência da partilha em vida deve ser buscado pela via anulatória apropriada e não por meio de uma ação de inventário, comprovando aqui que não há necessidade de inventário. Mas, por um outro lado, por vias próprias, eu posso discutir se houve violação ou não à legítima. Perfeito? Então, volta a insistir. Aconselha-se sempre consignar na partilha em vida uma cláusula de desconto que eventual diferença entre os quinhões fica atribuída na parte disponível do autor da herança, e na partilha em vida eu digo, é no autor daquele autor do titular do patrimônio, que naquele momento está dispondo do seu patrimônio todo para os demais herdeiros. Tá bom? Quando eu estabeleço isso, eu passo a ter uma outra forma de partilha, ou uma outra forma de planejamento, que é a partilha em inventário. E dentro de um inventário, eu já posso antever situações que eu componho, como, por exemplo, partilhas específicas.
eu posso estabelecer que um determinado herdeiro que tem um determinado interesse num imóvel específico, porque ali já é sua residência, a ele compita no seu quinhão hereditário aquele bem e eu já passo a dar destinação a isso. Mas dentro do inventário existem margem para alguns manejos de situações que evitam futuros inventários. Eu explico. Pagamento da ameação do viúvo, do cônjuge supérstite, né, em usufruto. Como assim? Eu vou dar um exemplo. Senhores de idade avançada, ele com 80, ela com 78 anos, e aí ele vem a falecer. Vai pagar a ameação dela e ela está muito doente já. Na verdade, foi uma surpresa ele mais velho ter falecido antes, porque o quadro de saúde dela é extremamente delicado. Se ela receber a ameação dela, ela recebe a ameação e depois, com o falecimento dela, vai ter que ser feito o inventário. Posso pagar a ameação dela em usufruto? E isso é feito tendo a noção exata da distinção de condomínio e comunhão. Na comunhão, nos regimes de participação, nos regimes de solidariedade, como comunhão universal, como comunhão parcial alguns bens comuns, esses bens em comunhão, cada qual é titular do todo. No condomínio, eu tenho a fração específica, por exemplo, na casa da rua tal, 30 e 70, 80 e 20. A comunhão, eu posso ter vários bens, eu sou dono do todo. Na dissolução da vida em comum, seja pela morte ou pelo divórcio, eu vou especificar quais são os bens que integram a minha ameação. Mas eu não preciso especificar bens detalhados, eu posso dar em usufruto, o pagamento da ameação em usufruto. E isso já foi decidido reiteradamente nas cortes de justiça. Eu cito aqui alguns julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, permitindo essa hipótese. Qual a vantagem disso? Volto a exemplo. Aqui eu dou um exemplo particular, porque foi a história dos meus pais. Minha mãe faleceu antes do meu pai, e meu pai já tinha uma idade muito avançada, estava doente, debilitado. A ele foi paga, a ameação dele foi paga em usufruto, e eu e o meu irmão recebemos nua propriedade. Há uma diferença pequena de valores, se for possível compor em dinheiro, como? Para o fisco de São Paulo, como eu tenho 3 prerrogativas na propriedade, que é usar, usufruir e dispor, essas 2 prerrogativas vão para o usufrutuário, para o meu pai. O poder de disposição ficou com os do proprietários. Então, o equivalente a 2/3 dos bens atribuídos em usufruto é considerado no pagamento da ameação dele. Se houver remanescente em dinheiro, foi compensado para que cada um ficasse 50 com 50. Então, meu pai recebeu imóveis em usufruto. Nos imóveis que ele recebeu em usufruto, isso foi considerado como 2/3 o valor do bem e 1/3 para mim e para o Mauro, que remanescemos como proprietários. Para equiparar isso, o saldo de dinheiro que tinha foi pago para a gente para ficar 50-50. Ele com 50 de ameação e nós, para evitar pagamento de doação. Lógico que esse número nunca fecha. Às vezes tem que pagar um imposto pequenininho de doação, que é a diferença dos quinhões com o pagamento do usufruto. Muito bem. Feito isso, o que aconteceu? Pouquíssimo tempo depois, meu pai adoeceu, faleceu, e nós não tivemos que fazer um novo inventário, porque nós simplesmente comunicamos o falecimento do usufrutuário. Faço uma ressalva. Em regra, a Fazenda Estadual pretende tributar isso de que maneira? Meação, pagamento de meação, pagamento de meação. Doação desses bens para a gente, com reserva de usufruto para o viúvo meieiro. Não é isso que acontece, senão eu vou pagar pagamento de meação, pago 4% do causa-mortes aqui, doação eu pago e reserva de usufruto eu pago. Não foi isso que foi feito. O pagamento é direto em usufruto. Daí os julgados que eu estou citando, isso é um planejamento que economiza muito dinheiro, porque eu evito um novo inventário, portanto, custas, despesas. Ponto 2. Eu não pago imposto de doação, porque doação não houve. Meu pai recebeu em usufruto. E aí tem os julgados. Cessão de meação. Muitas vezes também já está em idade avançada, quer acabar com todo tipo de discussão, e o viúvo meieiro deseja fazer a transmissão da sua meação imediatamente. Tem uma natureza de doação, só que isso é uma peculiaridade. Posso fazer? Pode. Eu evito inventário futuro, eu evito contratação de advogado, evito eventual litígio, porque eu posso fazer essa cessão de meação, mas isso, segundo o STJ, eu tenho que fazer por escritura pública. E aí tem um julgado da Nancy Andrighi falando da escritura pública, perfeito? E aí o último planejamento que eu cito, dentro do tempo que me foi conferido, é a previdência privada. Senhores,
A previdência privada, ela hoje é motivo de acesa discussão. Segundo o Código Civil e a lei específica dos planos de previdência complementar, a previdência privada, teoricamente, é uma sucessão anômala, em que eu não vou para o inventário e eu faço o pagamento aos beneficiários, ok? Então, eu evito contratação de advogado, eu evito abertura de inventário, se eu fizer um plano de previdência privada, transmitindo isso aos beneficiários. Muito bem. Como isso é feito? Eu recebo, falecido, aquele valor é pago a quem eu indiquei. Só tem um detalhe. Eu não posso, com isso, almejar uma fraude à legítima de herdeiro necessário. E hoje, quais são os modelos que nós temos? Ponto 1, sendo bem objetivo. A previdência privada ela é uma sucessão anômala, mas ela tem que ter a natureza de previdência, de socorro, de prevenir o futuro. E isso, a exemplo da previdência pública, o INSS, por exemplo, a natureza do INSS é uma natureza de pecúlia, em que eu faço um plano, bem ou mal, em que eu contribuo mensalmente para a renda futura. Quando eu contribuo mensalmente para uma renda futura, para assegurar de um infortúnio futuro, ou ter uma segurança na velhice, isso decisivamente tem natureza de pecúlio. E aí eu busco lá no regime da comunhão parcial e da comunhão universal, pensa, meio soldo, Montepio, aposentadoria ou rendas semelhantes não se comunicam. Dentro dessa perspectiva, toda vez que eu tiver uma natureza, portanto, previdenciária, não partilha no divórcio e não vai ser levado ao inventário, desde que eu guarde a característica de previdência. O grande drama, que não é pacífico, é quando eu estabeleço a situação da previdência complementar aberta, posição generalista, é que eu passo a ter uma situação específica, investimento financeiro, que é o PGBL e o VGBL. O PGBL e o VGBL, via de regra, permitem que eu faça aportes de capital da maneira que me aprouver, no tempo que me convier, e eu posso sacar isso a qualquer momento. A partir deste entendimento específico do PGBL e do VGBL, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendeu que essa previdência, nesse formato, não tem natureza de pecúlio, na realidade tem uma natureza de investimento financeiro. E passou a determinar, ponto 1, que isso seja objeto de partilha em caso de divórcio, e se houver discussão, mal ferindo, e aqui eu trago uma questão pontual específica, legítima de herdeiro, nenhum instituto, previdência, seguro de vida, pode afrontar a legítima de herdeiro. Então, quando eu analiso essa situação, eu cito um acordo muito emblemático do desembargador Cláudio Bueno de Godoy, quando ele diz o seguinte: o VGBL e o PGBL, como plano de previdência complementar aberta e seguros de contrapessoa, em regra, não vai para o inventário. É o artigo 792 do Código Civil e 79 da Lei 11.196. Impossibilidade, porém, de se utilizar sua previdência privada securitária para a venda ou real investimento por lá disposições sucessórias. Caso concreto é que foram contratados planos realizados aportes pelo decurso quando contava com mais de 70 anos de vida e vivia de renda, indicando como beneficiário apenas a companheira e apenas um dos filhos do segundo relacionamento. Com essa história aqui, para os senhores entenderem bem, e isso frauda a questão da previdência, nenhum instituto está isento à legítima. O caso aqui era um senhor que sempre, a vida toda, guardou a aposentadoria, comprava um imóvel, via de aluguel, comprava outro imóvel, fazia mais um aluguelzinho, e aí ele separa, divorcia, conhece uma nova moça, tem um novo filho, ele passa a vender tudo, botar num plano de previdência e beneficiar só a segunda companheira e o filho. Sendo que esse plano de previdência ele podia sacar a qualquer momento. Ora, isso tem natureza de investimento. E no acordo fica claro, porque ele vai analisando, dizendo, olha, em data tal ele aportou 350 mil, que é resultado da venda de um imóvel. Está na cara que isso é burla à legítima dos demais herdeiros necessários, dos filhos do primeiro casamento. Então, eu concluo aqui dizendo, a previdência privada, o seguro de vida, são importantíssimos instrumentos de previdência, de planejamento sucessório. Então, eu tenho um seguro de vida em que eu não vou ter inventário, não é considerado na apuração da legítima, está salvo as dívidas do segurado, o valor não deve ser levado à colação, enfim. Olha quantas vantagens do seguro de vida. Eu só não posso, com o seguro de vida ou com a previdência que paga beneficiários, tentar burlar a legítima de herdeiro necessário.
Exceção feita isso, todas as vantagens tanto na Previdência quanto no seguro, eu não tenho inventário, não tenho custo. No seguro, inclusive, não vou responder por dívidas do segurado, recebo isso isento de nenhum ônus, eu só não posso afrontar a legítima com isso. Vejam que nós temos, portanto, pequenos planejamentos, como doação, o testamento, a partilha num inventário, a previdência privada, o seguro de vida, que são extremamente acessíveis à imensa maioria das pessoas, e eu não tenho aquela engenharia toda das holdings, que não se aplicam, evidentemente, à imensa maioria das pessoas, insisto, são pessoas comuns que deixam poucos bens. São algumas considerações que eu gostaria de ter trazido aos senhores, espero ter contribuído de alguma forma e volto a agradecer e parabenizar a Coordenadoria Geral do Centro de Estudos do Tribunal do Rio Grande do Sul, na pessoa do desembargador Rogério Gesta Leal, e não posso deixar de agradecer efusivamente a gentileza com que o desembargador Luiz Felipe Brasil Santos também me franqueou ao estar com os senhores. Espero ter contribuído, um abraço, deixo aqui o meu e-mail, que é marcelotruzi@uol.com.br. Se os senhores quiserem entrar em contato, vai ser um prazer para mim. Sucesso a todos os colegas.